Muito boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Carregando a Cruz. Felizmente, hoje não estamos ao vivo. Nessas duas últimas semanas, com a minha mudança de endereço de casa, vocês podem ver que é um novo local que eu estou aqui, né? Gravando. E esse vídeo eu estou gravando, né? Eu vou fazer aqui no mesmo formato da live, mas ele está sendo gravado. Eu vou liberar ele na quarta-feira, excepcionalmente. Hoje é terça, vou liberar ele amanhã às 20 horas. Nem consegui gravar antes, né? Passou aí essas 2 semanas sem a nossa live de segunda-feira, tá? Por quê? Na mudança, eu não estou com internet própria, eu estou gravando e subindo o vídeo na internet de familiares. Mas por que você não pode fazer a live com a internet familiar? Eu posso, né? Mas eu não vou ter a disponibilidade de ligar o cabo no computador. E tendo esses cuidados, vocês já viram que eu já tive problema, né? Na hora de fazer a live, sem ter esse mínimo de cuidado, aí já era. Então eu preferi gravar e colocar. Felizmente eu não consegui me organizar, colocar as coisas no lugar. A gente fazer semana passada e na segunda-feira, né? Mas eu não quis deixar passar para que na semana que vem, dia 1º de março, a gente comece um novo projeto. Aí eu já vou falar dele daqui a pouco. Bom, então aqui não estou ao vivo, é uma gravação, embora eu vou colocar como estreia, vai aparecer uma live, mas eu não estou ao vivo. Bom, então nós vamos fazer hoje a última exposição do livro da carta de Tiago, ok? O nosso tema hoje é Sede pacientes até a vinda do Senhor. Bom, desde já, gente, na semana que vem, nós começamos um curso gratuito de teologia bíblica. Marcelo, o que é teologia bíblica? Nós analisamos o ensino de cada livro, tá? A diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática, elas se completam, mas a teologia sistemática, você pega um tema, por exemplo, você tem lá a salvação, aí você estuda a salvação, você sistematiza a doutrina, por isso teologia sistemática. A teologia bíblica não, a teologia bíblica ela está preocupada em se debruçar sobre um determinado texto, um determinado livro, e entender o que aquele livro está dizendo, ou um conjunto de livros. Né? Você pode estudar a teologia bíblica livro por livro, ou conjunto de livros. Né? Nós vamos fazer isso livro a livro, tá bom? Então, em março, nós vamos estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, os livros de Moisés, os livros da lei, né, que seria a Torá hebraica. Tá? Nós vamos ver a teologia de cada livro, qual o panorama de cada livro, né? Como que ele se divide, quais os principais ensinos, quais os principais assuntos daquele livro, e o que isso fornece para a gente? Capacidade de interpretar a Bíblia, de elaborar exposições, elaborar mensagens. Eu, particularmente, acho que a teologia bíblica, acho não, por experiência própria, conhecer a teologia bíblica e a teologia sistemática te faz um pregador muito melhor do que o cidadão que estuda homilética e tudo mais, tá? Não estou desprezando essas disciplinas, hermenêutica, homilética, mas eu entendo que estudar hermenêutica, estudar homilética, né, oratória, é secundário, tá? Se você não tem o que anunciar, o que falar, estudar homilética, hermenêutica e tudo mais é inútil. Tá? Então, a homilética e a hermenêutica elas só são úteis a partir do momento que você conhece o assunto bíblico. Tá? Então, por isso que eu entendo que a teologia bíblica, principalmente a teologia bíblica, junto com a teologia sistemática, são mais importantes que qualquer outra disciplina que te leve aí a ter técnicas para preparar alguma mensagem. Tá bom? Então, você que gosta de estudar a Bíblia, que quer, né, preparar mensagens e tal, vai ser muito útil esse curso gratuito, beleza? Então vamos lá, nós estamos com esse empreendimento, tá? As aulas vão durar em torno de 40, 50, até no máximo 1 hora. Mesma coisa das nossas lives, tá? Não vai ter nada daquelas aulas gigantescas não, tá bom? E essas aulas vão ficar só uma semana, porque depois elas vão compor o curso da comunidade Carregando a Cruz, tá? Aí depois, quem desejar, só na comunidade Carregando a Cruz que vai ter acesso, tá bom? Muito bem. Acho que os recados eu já entreguei todos, né? Então, vamos para a nossa exposição propriamente dita. Beleza? Sede pacientes até a vinda do Senhor. Vamos ler o capítulo 5, como nós fazemos sempre. Vamos ler aqui. Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 20. Vamos ler o capítulo todo. Tá? Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça.
O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado os vossos corações em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a sua alma dele e cobrirá multidão de pecados. Muito bem. Queridos, vamos lá. Primeiramente, é importante lembrar que até aqui, nessa carta, Tiago ele se preocupou em fazer com que as pessoas entendessem a necessidade de viver segundo a fé. Tá? De viver debaixo da fé. Estou olhando ali a gravação. Tá? De viver conforme o Senhor está ensinando, conforme a Bíblia ensina. E entendermos que a nossa vida deve refletir a ação de Deus em nós. É por isso que ele fala das obras. Tá? Então, nós vimos o quê? Que Tiago trabalha a ideia de que as nossas atitudes precisam refletir o caráter cristão que o Espírito Santo coloca em nós, ou que o Espírito Santo produz em nós a cada dia. Tá? E isso é todo um processo. Bom, agora, no último capítulo, Tiago vai tocar em alguns pontos muito importantes, principalmente nos dias de hoje. Era relevante naquela época, sempre foi, né? Que é o quê? Adquirir riquezas, como gastar essas riquezas, ok? E, por fim, algumas orientações sobre como nos comportar na presença do Senhor. Então, esse último capítulo ele é muito importante, muito interessante, porque é o ponto alto
Né? Tanto que ele vai iniciar o versículo 2 dizendo acima de tudo. Ou seja, as últimas considerações de Tiago, ele coloca acima de tudo que ele ensinou até agora. Por quê? Porque, na verdade, essas últimas considerações, se praticarmos, dá lugar ao Espírito Santo para que ele continue formando o nosso caráter. Então perceba que o que Tiago está preocupado é o seguinte: não é que você tem que fingir, não. A sua atitude precisa sim ser resultado da ação do Espírito. Agora, quanto mais nós vigiamos o nosso comportamento e nos esforçamos para agir de maneira correta na presença de Deus, mais damos lugar ao Espírito Santo para que ele opere em nossas vidas, moldando o nosso caráter. Ou seja, quem é da área de psicologia sabe, né? Quanto mais você repete um determinado comportamento, mais aquele é introjetado na sua mente. E o Espírito Santo vai fazendo com que a palavra do Senhor, com que o ensino, a doutrina esteja em nós. Né? Tem um ditado, não sei de onde, que diz assim: costume de casa vai à praça. Ou seja, aquilo que você faz reiteradas vezes, você faz em público. Né? Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, que ela não se desviará dele. Né? Porque Deus já nos criou com essa psique, de poder aprender por repetição. Okay? E é assim que precisamos viver. Quanto mais buscamos a Deus, quanto mais estamos diante do Senhor, quanto mais buscamos fazer a vontade de Deus, mais isso é introjetado em nós, mais o Espírito Santo tem lugar para agir em nós, nos convencendo, nos ensinando, fazendo com que sejamos cada vez mais servos do Senhor, cada vez mais dispostos a agir conforme a vontade de Deus, conforme o Espírito Santo nos está ensinando. Okay? Então, Tiago vai dividir em 3 partes. Né? Na primeira ele vai falar das riquezas, na segunda da necessidade de sermos pacientes na presença do Senhor e, por fim, os últimos conselhos que ele coloca acima de tudo. Ok? E nós vamos então fazer a nossa exposição dentro dessas 3 partes. Ok? Vamos lá então. Deixa eu só pegar aqui. Muito bem. Primeiramente, ele fala das riquezas condenáveis. Ele já chega e fala assim: olha, as vossas riquezas estão corruptas. Olha bem, existem alguns princípios na palavra de Deus. Deus nunca foi contra ninguém se enriquecer. Tá? Aquela ideia de soma zero, que para um ser rico o outro tem que ser pobre, isso aí, o próprio estudo econômico já descartou isso. Então não é pecado ser rico. O pecado está em como você adquire a riqueza. O que o Senhor mostra é que sim, podemos ser ricos? Podemos. Se aquilo é fruto do nosso trabalho, fruto daquilo que produzimos, tá? Fruto de serviços que oferecemos com honestidade, com integridade, tá? Sem tomar aquilo que não é nosso, sem explorar, né? Sem fraudar ninguém. E Tiago vai falar para aquele povo: olha, vocês estão adquirindo com fraude. Vocês estão enriquecendo porque vocês estão deixando de pagar o salário das pessoas que trabalham para vocês. Aquilo que vocês combinaram, vocês não estão honrando. Aí se torna pecaminoso. Aí é um problema. Isso que é pecaminoso. Não é o problema. O problema não está em ser rico, em ter alguma coisa. É claro que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, diz Paulo. Né? O amor. Né? Então, quando você ama o dinheiro, quando o dinheiro é um Deus na sua vida, quando o dinheiro é algo acima de tudo para você, aí é um problema. E quando você ama o dinheiro, aí sim você vai buscá-lo com fraude. Tá? Isso é um grande problema. Bom, não podemos aceitar isso. Então, o cristão, o servo de Deus, ele busca o seu sustento, os seus recursos de maneira honesta, de maneira correta. Ok? Então, vamos seguir aqui. Em seguida, ele vai dizer assim: olha, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Né? Lembra lá do texto em Mateus que Jesus fala assim: não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem podem comer? Né? Ou seja, quando nós adquirimos as coisas com ganância, com
com o coração vil, isso vai ficar aqui. Simplesmente aqui. Ah, Marcelo, mas eu usufruí. Mas você usufruiu só aqui. Por quê? Porque Deus condena tanto o adquirir erroneamente, como o mau uso dos recursos. Olha que interessante. No versículo 5, ele fala: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Olha só. Viver regaladamente, até Salomão usa essa expressão lá em Eclesiastes. Só que aqui ele associa, Tiago associa regaladamente com os prazeres terrenos. Ou seja, a pessoa busca recursos única e exclusivamente para se deleitar em prazeres terrenos. Ah, Marcelo, então a gente tem que ser puritano. Não, não é isso. Não é isso. Tá? Não é isso que o texto está dizendo. O que nós temos que entender é que, inclusive, os nossos recursos, a nossa fazenda precisa glorificar a Deus. Precisa estar diante de Deus com integridade. Portanto, eu não devo pegar o meu dinheiro e simplesmente usufruir de prazeres que o dinheiro compra. Esse é o problema. E é isso que Tiago está dizendo. Olha, vocês estão enriquecendo e nem um percentual desse dinheiro é para glorificar a Deus. E aqui não é só entregar o dízimo, não. Cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar de pessoas que precisam à sua volta. Tá? Isso tudo glorifica a Deus. Então, se você tem o seu dinheiro, se você consegue o seu dinheiro honestamente, mas não o gasta, não o utiliza para glorificar a Deus, você está igualmente errado. Tá? E aqui não está falando de avareza. Tá? Não é questão de avareza, até porque a avareza é condenada por Deus. Mas é o gasto consciente, é o gasto inteligente. Tá? Se você tem condições de fazer uma reserva de emergência, né? Eu sei que nem sempre é possível, ou mesmo tem uma dificuldade gigantesca com isso. Né? Quando a gente tem ganhos baixos, é difícil poupar, a gente sabe disso. Né? Mas é o gasto consciente. Né? Se você pega todos os seus recursos e gasta sem preocupar com o dia de amanhã, sem... mas é porque Cristo falou, não estejais ansiosos com o que haveis de comer, de beber. Gente, tá certo. Mas você não pode levar isso ao extremo. Você confia em Deus. Mas Deus ele tem compromisso com pessoas que são conscientes das suas ações. Tá? Esse é o detalhe. Bom? Mas aqui, o que ele está condenando de fato é a fraude. É a fraude. Tá? Isso é problemático. Então, por exemplo, esse conceito de fraude, você pode alargar ele. Tá? Você pode alargar ele. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que engana os seus credores é um problema. E aqui não tem nada a ver com pessoas que passam por crises, dificuldades, seja ela desemprego, algum problema no seu negócio, no seu comércio, uma crise, teve o coronavírus, muitos comerciantes foram prejudicados nesse momento, né? Aí atrasa o pagamento de um fornecedor, enfim, não é disso que ele está falando. Tá? Quando ele fala, olha, com fraude, olha, cadê aqui o texto? Vossos campos, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude. Ele está falando de fraude. Tá? Então as pessoas, por exemplo, você tem uma dívida e você retém aquele dinheiro com fraude, mentindo, enrolando, você não está sendo um cristão. Você não está agindo como o Senhor ensina. Tá? Claro, se você teve algum revés, algum problema, converse com seu credor. Seja transparente. O que a Bíblia condena é a fraude, é a mentira. Né? Então você ficou desempregado, chega para o seu credor e fala, olha, eu não posso te pagar agora, eu estou desempregado. Negocie. Vai ter juros e tal. Beleza, você negocia lá os juros. Mas tenha hombridade. É isso que a Bíblia exige de nós. Seja correto. Fale a verdade. Fala, olha, eu não posso hoje. O que a Bíblia está condenando não é a inadimplência justificada, motivada, é a inadimplência daquele camarada, daquela pessoa que não tem escrúpulos, que enrola. É isso que a Bíblia está condenando. Isso condena também pessoas que fraudam, que usam CPF falso, enfim.
Tá? Tudo isso está condenado aqui, ok? Claro que hoje cada dia é mais difícil fazer isso, né? Com as questões digitais e a Receita amarrando tudo, a gente sabe que é cada vez mais difícil. Mas tem falcatrua para tudo, né? Então o cristão tem que se afastar disso. Porque os nossos recursos devem ser conquistados de maneira correta, bom? De maneira honesta. E por fim, ele fala que essas pessoas praticam a justiça. Se engordam no dia da matança, no dia das injustiças. Essa matança aqui pode ser matança de animais, alguns vão dizer que é matança de animais sacrificados a ídolos, né, em religiões pagãs, enfim, seja lá o que for. Tá? Mas a matança aqui fala de injustiça, porque em seguida ele fala assim: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então aqui me parece que é condenação injusta. É a melhor interpretação. Quando ele fala que engorda o vosso coração no dia da matança, é se alegra no dia da matança. Se alegra em ver a injustiça. Se alegra em ver aquilo que não deveria ser feito sendo feito. Tá? E aí é óbvio, gente, a pessoa que pratica a fraude, ela é injusta. Então ela vai se alegrar com a injustiça. É meio que uma consequência lógica. Tá? Então aqui ele está condenando tudo isso. Bom? Em seguida, na sequência, ele fala da necessidade de termos paciência. Principalmente na nossa sociedade, aqui no Brasil, vigora uma ideia, né, de que só fica rico se você for desonesto. Isso é um problema. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui na gravação rapidinho só para pegar uma água, tá? Já volto. Pronto, minha gente. Desculpa, eu não peguei antes a água. Tá aqui. Minha garganta secou, tava horrível falar. Muito bem. Vamos lá. Então, na nossa sociedade, existe essa crença. Ah, rico, você tem que ser desonesto. Tá? Só ganha dinheiro quem é desonesto, e que o pobre sofre, e não sei o que, e as pessoas cometem dois equívocos, né? Por um lado, se colocam como mártires, né? O sofrimento traz um certo sentido à vida, um certo... fato traz, né? Isso é bom. Mas tem pessoas que gostam de sofrer porque isso dá a elas uma sensação de que elas são muito boas, que elas suportam suportam o sofrimento, essa coisa toda, né? É bobagem isso, tá? Mas enfim, vamos deixar desse jeito mesmo. Mas o ponto aqui que eu quero colocar para vocês é o seguinte: no meio disso tudo, ele orienta o seguinte: olha, irmãos, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Em meio a lutas, em meio a toda essa injustiça que nos cerca, nós precisamos confiar na redenção do Senhor. E a redenção aqui, gente, não é simplesmente a redenção da alma, é a redenção para toda a nossa realidade. Porque quando Jesus vier, nos arrebatar, nos levar para a eternidade, transformar todas as coisas, essa corrupção vai acabar. Toda essa corrupção que Tiago condena anteriormente acaba. E olha que interessante, você não precisa achar que só a pessoa desonesta prospera, só a pessoa desonesta que vai dar certo na vida, não tem nada disso. E aí Tiago começa a dar alguns exemplos. O primeiro ele fala do lavrador. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Embora hoje nós tenhamos tecnologias, agrotóxicos, e não sei mais o que, manipulação genética, ainda leva tempo para os grãos crescerem, para as frutas crescerem, para tudo, né? Toda a agricultura. Por mais que esse tempo não seja tão grande como no passado, você já consegue ter, às vezes, até. Tem coisas que dá mais de uma colheita por ano. Mas hoje em dia, com manipulação genética, com estufas e tudo, você consegue ter uma colheita muito grande. Né? Às vezes até mais de uma vez por ano. Tá? Em alguns tipos, né? de agricultura. Mas mesmo assim tem um tempo. Né? Tem que ter uma certa paciência, tem um tempo para aquele vegetal crescer. Né? Então, assim, nós precisamos ter uma certa paciência para as coisas acontecerem.
Está lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Contudo, a nossa paciência não é só para as coisas aqui da terra. Não é só para que as coisas deem certo, essas coisas não. E hoje em dia é muito forte a pregação da teologia da prosperidade. Vai prosperar, Deus vai te dar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cuidado, tá? Cuidado. Nós precisamos entender que sim, Deus vai nos conceder muita coisa no tempo dele e tal, mas a nossa esperança tem que ser pela glória de Deus, pela vinda de Cristo, e não só para essa vida. Então a nossa paciência é saber que a nossa luta aqui terá um fim. Terá um fim. E mesmo que o Senhor te... E é outra coisa. Você está passando uma dificuldade agora, seja financeira, seja uma enfermidade, seja o que for, você está clamando pela vitória dessa luta. Depois que essa luta passar, virão outras. Virão outras. Tá? Em vários aspectos da sua vida. Angústias, tristezas, enfermidades, né? Doenças. Enfim, uma série de coisas vai acontecer sucessivamente. Por isso que a nossa esperança, a nossa ansiedade é pela vinda de Cristo. E não por um problema pontual que se resolva. Para que se resolva um problema pontual. Tá? É pela vinda de Cristo. Essa é a nossa esperança. Tá? Mas sim, o Senhor vai abençoar. E ele dá esse exemplo primeiro do lavrador. Segundo, ele diz o seguinte, olha, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecer o coração aqui de novo é agora entender, olha, Cristo está voltando, você precisa ter os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua vida firmada em Cristo. Ele está repetindo isso. Primeiro ele fala, sede pacientes até a vinda de Cristo. Agora ele fala, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei a vossa fé, os seus pensamentos, os seus sentimentos estejam em Cristo. E não nas coisas terrenas. A nossa esperança precisa estar em Cristo. E não nessas coisas terrenas. Embora nós saibamos que o Senhor vai nos dar tudo o que precisamos. O Senhor vai prover. Então nós temos que ter a paciência do lavrador para saber que o Senhor vai prover as coisas. Mas precisamos também que o nosso coração esteja firmado em Cristo. E somente em Cristo. Bem? Tudo bem. E aí ele dá agora alguns exemplos. E agora ele vai dizer o seguinte, olha. Não vos queixeis dos irmãos. Tem gente que vive só se queixando, né? É porque o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, aquele outro irmão falou isso. E fica só se queixando. Por quê? Porque não entende que nós também, que ele também falha. Então quando eu fico só me queixando, eu transfiro a culpa para o outro e não percebo que às vezes a falha é minha. Tá? Então para de se queixar das pessoas, para de se queixar uns dos outros. A paciência com Deus é exatamente isso. Lembra lá de Romanos capítulo 5, né? Onde o Senhor fala, olha, a paciência produz a experiência a esperança. Tá? Então precisamos ser pacientes no Senhor, confiar nele. E essa paciência gera em nós, essa paciência em Deus gera em nós a paciência o quê? Com os nossos irmãos, com as pessoas à nossa volta, com os nossos familiares. É fácil? Não, não é fácil, às vezes irrita, né? Às vezes você dá uma má palavra, seja quando você vê, você já saiu, você não tem paciência com as pessoas. É difícil, né? Mas quando você percebe que você também é pecador, passa a tolerar algumas coisas. O erro do seu pastor, o erro do seu irmão, pode um dia ser o seu erro. Agora, se você acha que você nunca vai errar, nunca vai pecar, você já está em pecado, né? Um dos grandes pecados que nós podemos cometer é a vaidade de achar que somos santos, né? Que somos muito bons. Esse é o grande pecado. É um grande pecado. Né? A pessoa que se acha impecável, ela já está pecando e ela não tem condições de se afastar do mal, porque ela não sabe o pecado que habita nela. Quando Paulo fala, eu sempre cito esse texto, quando ele fala o pecado habita em mim, ele está falando exatamente isso. Eu tenho que saber quais são as minhas fraquezas para minimamente conseguir me desviar do mal. Tá? Muito bem, então não se queixem. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Tá? Então a paciência com os nossos irmãos também é uma conduta cristã, né, com as pessoas à nossa volta. E agora ele vai falar dos profetas. Olha, os profetas falaram em nome de Deus, profetizaram, anunciaram a palavra e mesmo assim foram perseguidos e sofreram. Mas foram pacientes, esperaram no Senhor. Então veja bem, não existe, e aqui em seguida ele cita o exemplo de Jó.
Não existe essa teologia da prosperidade, teologia da retribuição. Eu sou fiel, Deus vai me dar. Deus tem que me dar. Né? Não existe isso. Tá? Deus ele faz o que ele aprove. Deus faz o que ele quer. Deus faz o que está no projeto dele. Ah, Deus é fiel. Ele é fiel a ele mesmo. Ele nos abençoa. Ele disse que iria abençoar. Ele cuida de nós porque ele disse que iria cuidar. Porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. É com ele mesmo. Ele não tem compromisso conosco. Tá? Aquele louvor, né? Deus é fiel, fiel a mim. Ele tem um certo erro. Porque Deus não é fiel a mim. Se ele fosse fiel a mim, ele seria mutável. Porque eu mudo o tempo todo. Eu falo uma coisa e não cumpro. Né? Todo mundo, em algum momento, fala alguma coisa e não cumpre, faz um compromisso e não consegue cumprir. Né? A gente vai ver isso aqui mais para frente, a questão de não jurar. Né? Tiago repete a mesma fala de Cristo. Então veja só, nós precisamos ser pacientes porque nós vamos passar por dificuldades. Tá? Nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por provas. Precisamos ser pacientes. Olha Jó. Jó sofreu sem ter um motivo aparente. E ele passa, se você ler o livro, ele passa o livro inteiro. Fala, mas Deus, eu sou justo. Ele vai se auto-justificando. Ele vai dizendo, olha, eu não merecia passar por isso. É lá no capítulo 42. Lá no capítulo 42 não, né? Capítulo 40 ou 39. A partir dali Deus passa a responder a ele. Jó, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Eu sou Deus, Todo-Poderoso. Como é que você quer entender os meus projetos? E quando a gente pega o livro, Deus permitiu que Jó passasse por isso tudo exatamente para Jó entender a grandeza de Deus. No capítulo 42, Jó fala: com os meus ouvidos ouvi, agora te veem os meus olhos. Eu entendi quem tu és. Eu conheci quem tu és. Ou seja, Jó passou por aquilo tudo para conhecer mais a Deus. Muitas vezes nós precisamos ser moídos, passar por dificuldades para que entendamos quem é Deus e entendamos quem somos nós diante de Deus. A nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante do Senhor, a nossa insignificância diante do Deus Todo-Poderoso. Tá? Às vezes nós precisamos passar por isso para entender todas essas coisas. Bem? Muito bem. E agora, Tiago vai fazer algumas considerações finais que ele começa dizendo acima de tudo. Ou seja, o mais importante, como eu falei no início, essas práticas nos levam a dar lugar ao Senhor. Primeira coisa, ele diz, não jureis. Ele repete o que Cristo diz, né? Jesus vai falar sobre isso em Mateus 5, 34 a 37. Ele vai falar, olha, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Olha que interessante. Por quê? Porque isso aqui está atrelado, como eu adiantei, ao que eu falei anteriormente sobre a paciência. Nós não temos controle sobre nada. Nós não podemos ser fiador das coisas. Só Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente para que a sua palavra seja concreta. A nossa não é. Nós não temos controle sobre as coisas. Nós não temos condições de garantir nada. Por isso a nossa palavra é sim, sim, não, não. Não pode passar disso. A gente não pode jurar pelas coisas. Cristo, lá ele é mais decisivo. Você não pode tornar seu cabelo branco ou preto. Você não pode jurar pelos céus, pois é o cabelo dos pés de Deus. Conjure pela terra. Você não pode jurar por nada, porque você não tem domínio de nada. Só Deus tem o domínio de você. Inclusive, como eu falei numa exposição passada aí, nem sobre nós temos domínio, nós temos controle. Nossa vida pertence a Deus. Né? Então nós não temos controle de nada. E olha que interessante, para não cair em juízo. Porque quando juramos por alguma coisa, estamos entendendo que somos donos e temos controle sobre aquilo que pertence só a Deus. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Ou seja, nós estamos nos achando mais do que somos. Isso é digno de juízo. Isso demonstra uma mente não curvada a Deus. Muito bem. E ele segue dizendo, olha, se está alguém sofrendo, faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. A questão da alegria e sofrimento, há uma dicotomia aqui, né? Muitas pessoas clamam a Deus
oram a Deus quando está passando dificuldades. Mas quando a luta passa, ele não busca mais a Deus. Olha só, está sofrendo, ora. Está alegre, louve. Cante louvores, adore. Tem pessoas que buscam a Deus em oração quando estão sofrendo, mas se esquecem de glorificar a Deus. A vida do ser humano, nós não fomos, e desculpa te contar isso assim, mas nenhum de nós, nenhum ser humano foi feito para ser feliz. O único objetivo da vida do ser humano é aprender sobre Deus e glorificar a Deus. Não é o objetivo das nossas vidas sermos felizes. Quem te falou isso está mentindo para você. Se algum pastor falou isso, ele está mentindo. Ou mentindo não, né? É muito forte falar isso. Mas se o pastor está dizendo que você veio ao mundo para ser feliz, ele está desinformado. Ou está mentindo mesmo. Porque quer ser o dízimo. Né? Mas nós viemos ao mundo para glorificar ao Criador. Eu já falei isso aqui outras vezes. Né? Que a função de toda criatura é glorificar ao seu Criador. Portanto, nossa função é conhecer a Deus e glorificá-lo unicamente. Tá? Unicamente. Portanto, quando estamos alegres, a nossa alegria, a nossa diversão, o nosso lazer, enfim, tudo precisa estar diante de Deus. Não só as nossas petições, mas a nossa gratidão também. Tá? Então a nossa vida precisa estar diante de Deus. Louvando, chorando ou nos alegrando. Precisamos chorar na presença de Deus, chorar aos pés do Senhor e nos alegrar também aos pés do Senhor. É isso que ele está dizendo. E fazendo assim, como eu falei anteriormente, nós damos lugar ao Espírito Santo para que ele nos ensine e nos conduza conforme Deus quer. Então, olha só como que Tiago faz esse último capítulo. Ele começa falando das fraudes, das corrupções, fala da necessidade de termos paciência em meio a esse mundo, e por fim ele dá as últimas considerações, os últimos conselhos para que vivamos esse contexto, para que aprendamos a viver na presença de Deus com paciência para podermos lidar com todo esse contexto de corrupção que está à nossa volta. E ele segue dizendo, olha, se tem alguém doente, faça oração. Chame os presbíteros para ungir com óleo, e aí ele será curado. Aqui tem uma questão muito importante. As pessoas banalizaram nos nossos dias essa questão do óleo. Né? E derrama litros de óleo, faz aquela meleca toda, né? A confusão, tudo é motivo para fazer bagunça, né? Hoje em dia nas igrejas. Muitas igrejas nem culto de verdade tem uma bagunça lá, né? Um circo. Mas enfim, veja só. Primeiro, a unção com óleo é só para enfermo, tá? Só para enfermo. Fica claro aqui. Segundo, a unção com óleo é ato ministerial. Olha só, chame os presbíteros. Presbítero na igreja primitiva, nós tínhamos apenas 3 ordenações, 3 funções: diáconos, presbíteros e apóstolos. Claro, apóstolo e diácono estão citados. Os presbíteros estão no mesmo patamar: presbítero, bispo, ancião e pastor. Dependia do local. A nomenclatura mudava por causa dos locais, das regiões, da cultura. Em Israel, por exemplo, usava-se muito o termo ancião, tá? Mas era ali o pregador, era o líder daquela comunidade, era o pastor daquela comunidade. Tá? Então, lá naquela época só existiam essas 3 funções, esses 3 níveis hierárquicos. O primeiro eram os diáconos, os apóstolos era o colégio apostólico, só os 12, nem mais apóstolo que os 12. Apóstolo fulano de tal, apóstolo não sei das quantas. Não existe mais apóstolo. Apóstolo foi só aqueles 12 no estabelecer da doutrina. Tá? Não existe apostolado mais hoje. E no meio estão ali os pastores. Tá? Pastores. Ok? Estão ali no meio. Ou então presbítero aqui é pastor. Então, o ungir com óleo é ato ministerial. Não é você que vai pegar um óleo de cozinha lá e fazer isso não. Tá? Marcelo, por que eles colocaram o óleo? Bom, naquela época o óleo tinha 2 funções. Perfumar o ambiente. Tá? Geralmente era um unguento, né, com perfume. Perfumar o ambiente. Muito usado em locais, né, que estavam com pessoas enfermas.
que às vezes não saem da cama, enfim. E para asepsia, ou seja, para limpar, né? Então era muito comum usar óleo em feridas, por exemplo, né? Então pode ser que esteja atrelado a isso também. Mas aqui, o que importa entender é o seguinte: olha só, chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Mas você pergunta assim, Marcelo, para haver cura, é necessária unção? Não. Porque o que salva, primeiro, é Deus. O Senhor o levantará. Mediante o quê? A oração da fé. Então veja bem, passar óleo em enfermo, sem oração de fé. Sem oração de fé. O que é oração de fé? Oração submissa a Deus, crendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele opera como Ele quer. Ok? Totalmente submisso a Deus. Então, se não tem oração da fé, não adianta ter óleo, não adianta ter não sei o que, sinal de fumaça, dança. Não adianta. Tem que ter fé, oração da fé. Com óleo ou sem óleo. É a oração da fé, através da oração da fé que Deus opera. Tá? Agora, usar o óleo, pode? Pode, a Bíblia autoriza. Né? É um ato. Simboliza ali o Espírito Santo. Mas me parece muito mais que, olha só, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. A unção com óleo aqui me parece muito mais uma questão de asepsia do que efetivamente espiritual. Agora, o pastor já orou para mim, passou o óleo assim na minha testa, eu fui curado? Fui. Eu não posso negar isso. Tá? Eu não posso negar isso. Agora, o que me curou? Foi o óleo ou foi Cristo? Foi Cristo. A oração. Tá? Ele passou o óleo, minha testa passou. Gente, unção, né, igual lá na igreja Assembleia de Deus, é molhar o dedo e passar na testa da pessoa ou no local da ferida ou qualquer coisa. Tá? Eu tava com um problema de urticária no corpo todo, uma reação alérgica que não passava de jeito nenhum. O pastor foi lá em casa, orou comigo, passou o óleo na minha testa, eu ia passar óleo no meu corpo inteiro, né? Acabei de falar isso. Passou. Eu realmente fui curado. Aquele dia em diante eu não tive mais nenhum tipo. Eu não tive nenhuma daquelas reações alérgicas. Só o que eu tenho hoje mesmo, né? Que é o urticária normal. Naquela época eu estava com uma reação alérgica e todo dia eu ficava todo empolado. Né? Todos os dias. Eu tinha ficado doente também um pouco antes. Daquele dia em diante eu não tive mais nada. Nada. Né? Então, assim, tive essa experiência? Tive. Então não posso dizer que não seja, né? Agora, o que de fato vai curar é a oração. Tá? E ministério de cura, esse trem não existe, gente. Tá? O que fala aqui é chamar os presbíteros. Tá? Então você pode orar e ser curado? Pode. Tá? Mas esse dom de cura manifesto na igreja é um ato ministerial. Tá bom? Eu assim entendo. Tá? Então você deve orar com autorização dos pastores, orar por envio dos pastores. Né? Então, por exemplo, se eu for orar por um enfermo, tem que ser orientação ministerial. Tá? É que a promessa está para os presbíteros. Tá bom? Então esquece esse negócio de ficar derramando litros de óleo. É um pouquinho de óleo, tá? Eu particularmente entendo que está muito mais ligado àquela asepsia, né, do que efetivamente a cura. Porque aqui está muito claro que e a oração da fé salvará o enfermo. Está muito claro isso. Não é o óleo que salva, não é o óleo que cura, nem nada disso. Tá? É o Senhor através da oração da fé. Ok? Muito bem. O outro ponto é no versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Esse ponto é muito importante. Né? Confessar o pecado. Tem muita gente que morre por não confessar o pecado. O problema é que nós temos que considerar que o que Paulo, toda hora eu esqueço, o que Tiago está falando aqui é como a igreja deve ser e não o que ela realmente é. Na prática, a maioria das pessoas não acolhe uns aos outros. A maioria das pessoas julgam. Então você tem que ter sabedoria. A quem você vai procurar para falar das suas dificuldades. Tá? Nem sempre o pastor, o líder, o dirigente da sua congregação, da sua igreja, o diácono que está à frente da sua igreja, tem essa sensibilidade. Né? Uma vez, sem citar nomes, eu era jovem, né? Um jovem obreiro, né? Devia ter lá meus 20 e poucos anos. O irmão me procurou. Eu contar uma dificuldade que ele teve. Ele tinha, né, no casamento dele, tinha brigado com a esposa, tal, e enfim, né, vamos parar por aqui.
E aí, ele sentiu a vontade de falar isso comigo. Né? Eu até achei interessante isso, né? Era muito novo, na época nem casado eu era, já tem muitos anos. Deve ter aí, sei lá, quase 10 anos já, uns 8 anos isso. Foi logo quando esse irmão converteu. E ele veio me procurar e falou comigo. Eu falei, olha, vou orar por você, né? Esse assunto vai ficar só entre nós e você deve procurar o pastor. Né? Porque como obreiro você tem que saber até onde vai a sua... na minha igreja chamava obreiro, né? Seria um diácono, sei lá, na igreja Assembleia de Deus. Mas enfim, tem que saber até onde vai a sua autoridade, até onde vai a sua capacidade, até a sua autoridade, quer dizer, aqui não é que tem autoridade, não, a autoridade que Deus te dá, a legitimidade que a Bíblia te dá para orientar aquele tipo de situação, né? Claro, eu dei para ele, eu vou orar. Se você já está sentindo assim, pode ter certeza que o Espírito Santo vai te abençoar, você já parece arrependido, né? Mas conversa com o pastor. E aí é uma questão de orientação pastoral, de aconselhamento pastoral. Tá? Não é assunto para a gente resolver aqui não. Falei com ele. Era uma questão conjugal, eu sequer era casado, enfim. Né? Então você tem que saber até onde vai. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Tem que ter essa percepção. Com quem a gente vai falar. Porque se ele fala com outra pessoa, a pessoa ia achar ele de, sei lá, de um pecador irreconciliável, né? Ia achar ele um pecador irreconciliável, não ia abraçar, não ia ajudar, não ia dar uma palavra de ânimo, né? Não é que a gente tem que passar a mão na cabeça passar a mão na cabeça das pessoas e aceitar o erro, pelo contrário, nós temos que dizer, olha, sim, isso é pecado, mas Deus, ele é justo, ele é fiel, ele pode e ele perdoa, assim como ele perdoou os meus. Né? Por isso a percepção de pecado, a autopercepção do seu próprio pecado é tão importante. É que você possa ter esse papel de ajudar as pessoas a orar pelas pessoas, a orar para que as pessoas consigam vencer as suas tentações, as suas fraquezas, as suas dificuldades. Okay? Então isso aqui a gente tem que ter muito cuidado. Provavelmente é desse texto e de alguns outros que sai essa doutrina que a tradição católica tem de confessionário, né? Da pessoa ir lá confessar os pecados para depois comungar, né? E aí o sacerdote, né, no caso o padre, fala se seus pecados são perdoados ou determina uma penitência, enfim, provavelmente tem alguma relação com esses textos. Mas a verdade é que o que Tiago está nos ensinando aqui são duas coisas. Primeiro, o cristianismo não é religião de lobo solitário. O cristianismo é comunidade. E a comunidade precisa orar uns pelos outros. Precisamos orar uns pelos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Ok? E por fim não, né? Em seguida ele fala dos profetas, que eram homens comuns. Tá? Gente, idolatria nunca. Se Tiago está falando que Elias, um dos profetas mais usados nas mãos do Senhor, era homem como nós, seu pastor também é, o cantor também é. Então para com idolatria. Tá? Para com idolatria. Ok? Para com isso. Nós vamos agir sim debaixo da organização ministerial que o Senhor nos deu, mas sem idolatrar ninguém. Sem idolatrar ninguém. Bom? E por fim, ele vai falar que nós devemos ajudar as pessoas a ficarem no caminho da verdade. Olha só, sabei que aquele que... Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Olha que interessante. Nós precisamos sim exortar as pessoas. Você viu que o seu irmão está se desviando. Você viu que eu estou indo para um caminho meio errado. Marcelo, o que você está falando é bobagem. Tem que falar comigo. Orar por mim. Tem que me ajudar. Assim que vivemos em comunidade. Tá? Claro, tô falando que você vai me ajudar se você congrega comigo. Né? Não é pela internet que a gente vai fazer isso. Tá? Pela internet a gente não exorta ninguém. E não é uma igreja. Né? Nós estamos conversando sobre a palavra de Deus aqui na internet. Tá? Isso aqui não é uma igreja. Então lá na sua comunidade, você viu que tem uma pessoa indo para um caminho errado. É obrigação sua falar, meu irmão, pois não faço não. Vai por aí não. Vamos orar a Deus. Deus vai nos abençoar poderosamente. Amém? Bom, são essas orientações na carta de Tiago, né, que possamos buscar vivê-las e anunciar a palavra de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado de toda essa exposição. Ficamos aí aproximadamente 2 meses fazendo as exposições da carta de Tiago. Né? Falhamos em algumas semanas, eu tento não falhar. Essa mudança me estruturou muito.
Eu peço então que você deixe o seu like, compartilhe aí com quem você deseja. Eu vou deixar essa série de Tiago ainda 2 semanas, essa semana é a próxima, aí completa para você assistir. Depois eu vou tirar, vai ficar lá na comunidade, como eu tenho feito. E a partir da semana que vem, fica o convite para estudarmos a teologia bíblica, os 5 livros da lei, os 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ok? Vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Lembrando que as aulas sobre teologia bíblica vão ficar uma semana no ar, depois elas vão ficar disponíveis lá na comunidade. Okay? E tá com um preço sensacional. Vai lá, tá menos de 30 reais por mês. Tá? Vai lá que tá muito bom. É um curso com teologia bíblica, teologia sistemática, apologética, discipulado, enfim, uma série de disciplinas, tá? Dá uma olhadinha na nossa página, que lá tem escrito, tá? O link aí na descrição, tá escrito tudo o que você precisa saber sobre a comunidade lá, beleza? Visita lá, conhece, vai ser um prazer. Grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a semana que vem com mais um Carregando a Cruz. Muito obrigado.